E aí, galera, tá eu aqui de volta, professor Willis, de História da Arte do Colégio Decisão. Nós vamos hoje concluir a primeira parte do período do modernismo da arte moderna. Nós vimos na aula anterior que o modernismo, a arte moderna, surgiu pós-revolução industrial, pós-revolução francesa. A gente tem como base a revolução que é industrial e as duas grandes invenções da revolução industrial que fez com que surgisse o movimento modernismo, ou período modernismo, que foi a fotografia e o cinema. Esses foram as duas grandes invenções. E aí surge o movimento modernista, que vai trabalhar cores, formas e superfícies. São as três características básicas que eu tenho que ter do modernismo. Veja bem, a gente está voltando da Idade Moderna, com tudo que é realismo, tudo que é naturalismo, toda aquela arte e aquela pintura naturalista, parecida com o real, como se fosse a fotografia. Agora, no finalzinho do século XIX, com o modernismo, isso vai ficar de lado, porque as câmeras fotográficas já faz isso com perfeição. Então, o artista, vamos dizer assim com as palavras, está se reinventando, principalmente na pintura, tá? Então, o modernismo vai trazer, vai resgatar, podemos dizer, o que é abstrato, tá? O que é cores e o que é formas e o que é linhas. Então, isso é o período modernista que vai dar início no finalzinho do século XIX até a segunda metade do século XX, tá? Chamamos período modernista ou arte moderna, tá ok? Vamos hoje entrar no primeiro movimento artístico da arte moderna, do modernismo, tá? Que vai dar no finalzinho do século XIX, chamado nada menos de que o impressionismo. Então, o impressionismo, ele é o primeiro movimento da arte moderna. E o que foi o impressionismo? O que esse movimento ele trouxe de inovador para a arte moderna? Vamos lá. Eu tenho agora a câmera fotográfica. Ela está registrando tudo com perfeição, rápido, em um clique apenas, tá? Então o artista, ele começou a imaginar que a câmera fotográfica representava tudo com realismo, mas tinha uma característica que ela não representava, que ela não captava. Qual era? Alguém pode me dizer qual era? Alguém sabe me dizer qual era o que ela não conseguia captar? Muito bem, quem respondeu, as cores, tá? As primeiras câmeras fotográficas, os primeiros filmes, não registravam cores. Era tudo que em preto e branco. Então, foi aí que deu um tim nos artistas. Vamos representar as cores em um determinado horário do dia. Já que as câmeras fotográficas não faz isso. Porque demorou para que isso acontecesse. Para que as cores chegassem nas fotografias. Então, os artistas começaram a pegar seu cavalete, tá? Suas telas, tá? Suas tintas e saíram a pintar ao ar livre. Pintar, vamos logo pensar a natureza. Então, vai dar início aí a esse movimento impressionista. Veja aí no PowerPoint que nós estamos demonstrando aí, ele diz: o impressionismo foi um movimento artístico das artes plásticas e música que surgiu na França. Veja, a França está lançando moda. A gente já viu isso desde o período do Rococó, lá no século que? 18, desculpa, lá no século 18. Tá? Então, esse movimento ele é francês, vai surgir no final do século 19, tá? Este movimento é considerado um marco, como eu já falei para vocês, do início da arte moderna, e o nome impressionismo vai vir de uma tela de um grande nome. Quem me acompanha, tá? Quem assiste minhas aulas sabe que desde a Idade Moderna, século XV, eu vou trabalhar sempre com vocês, principal artista de cada movimento e principal obra, sempre, tá? Porque as questões do Enem geralmente, não é uma regra, mas geralmente trabalha sempre principal artista de cada movimento e principal obra. Então eu vi isso desde o Renascimento, lá no século XV, Idade Moderna, que vai concluir no início do século XIX. Não vai ser diferente no modernismo. Eu vou trabalhar principal artista e principal obra. Então,
Uma das principais obras do movimento impressionista é essa de Claude Monet, chamado Impressão Nascer do Sol. Monet foi um dos grandes nomes do movimento impressionista. Então, vamos conhecer a obra de Claude Monet, tá? Aqui dá início, podemos dizer, ao movimento impressionista. Impressão Nascer do Sol, Claude Monet. Monet é o grande nome do impressionismo, da arte moderna. Reveja ou olhe essa obra de Claude Monet. Ela nos diz muita coisa, tá? É uma das excelentes obras do artista. Ele tem muitas coisas interessantes, mas vamos dar início ao movimento com esta obra de Claude Monet. Eu olhando a obra, eu posso dizer que ela é realista? Parte, professor. Eu olho para a obra, eu vejo que tem um barco, tem um sol que está muito nítido, né? Está muito realista, tá? Mas ela é um pouco embaçada. Eu não sei o que está ao fundo, eu não consigo entender desse barco se é um pescador, se ele está pescando ou está apanhando lixo, porque eu não sei se é um saco de lixo que está do lado dele, eu não sei se é a sua esposa ou seu amigo pescando com ele. A gente não tem uma visão naturalista desse barco, do sol nascendo sim, tá? Qual o horário, o momento do dia que Claude Monet está representando? Qual é a cor que ele está representando? Que é isso que o modernismo e o impressionismo vai fazer. Como o próprio nome da obra diz, o sol nascendo. Então, ele tem que pegar aquele momento do sol nascendo. Dá para se admirar, eu quero pintar o sol nascendo, dá para pensar em admirar, olhar? Não, eu tenho que pegar exatamente o horário e o momento exato daquele sol nascendo. Então vejam que as pinceladas, elas são muito rápidas. O artista, ele não idealiza, ele vê o que ele está olhando na natureza e joga na tela. Então as pinceladas, elas são rápidas, tá? Ele vai juntando essas cores para representar exatamente o que ele está vendo, tá? Então isso nessa obra Impressão Nascer do Sol de Claude Monet representa esse sol nascendo com pinceladas rápidas, tá ok? Com cores puras, lembrando que cores puras é o que eu represento, é o que eu chamava de cores primárias e secundárias, né? Eu aprendi lá no Fundamental 1 quais são as cores primárias, e a gente viu, né, vermelho, amarelo e azul, né? Quais são as cores secundárias? Roxo, verde e amarelo, tá? Essas são as cores secundárias. Então, ele está juntando, amarelo não, desculpa, o laranja, ele está juntando aí as cores secundárias, primárias e secundárias, e nós vamos dar um nome no modernismo de cores puras. Veja que ele está jogando nessa tela com pinceladas bastante rápidas, tá? Energética. Então, ele não pode parar para apreciar, tá? Ele tem que estar naquele exato momento, aquela cena do sol nascendo. Então, essa é uma das principais obras do movimento impressionista. Claude Monet é o grande nome desse movimento, tá? Eu tenho aí mostrando a origem do movimento. Eu já falei, mas nós podemos assim repetir para ficar gravado mais uma vez na minha mente, tá? O que eu estou aprendendo. O termo impressionista surgiu devido a um dos primeiros quadros de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Por causa de quê, professor? Olha que interessante. Existia desde o século XVIII em Paris uma exposição de outono de Paris, tá? Que os grandes nomes das academias parisienses faziam. Então, qualquer artista poderia mandar sua obra e de uma hora para outra você virar um grande artista, um grande nome, tá? Na escola, na academia e na Europa. Qualquer um poderia mandar. E aí Claude Monet mandou sua obra, Impressão Nascer do Sol, para a academia. Vamos lembrar da aula anterior, as academias, elas ditavam regras e normas da pintura. Ela tinha que ser o quê? Naturalista, não era isso? Quando eu lembro naturalismo, eu lembro bem real. Essa era uma das principais regras da academia, tá? Quem não seguisse estava fora daquele padrão acadêmico, tá? Aí Claude Monet vai mandar esta obra, tá? Impressão Nascer do Sol.
ela tem as características das regras acadêmicas, primeiro de cara nenhuma, ela não é realista. Ela tem pincelada muito solta, muito forte, muito rápidas, tá? Ela não me dá um realismo, um naturalismo presente. Então ele mandou a obra, eu estou dando como referência só Claude Monet, só ele, tá? Mas eu tenho aí vários nomes que eu posso encontrar, como Van Gogh é um dos grandes nomes desse período também, tá? Pocinag, nós vamos encontrar aí vários outros nomes de artistas que mandaram, e artistas modernistas, tá? Que mandaram suas obras para essa exposição. Essa obra de Claude Monet foi rejeitada. Podemos pensar? Foi rejeitada. Ela não seguia os padrões da academia. Eu acredito que Claude Monet tenha ficado muito decepcionado. Só que ele começou a pensar, juntou com os demais outros artistas que teve suas obras canceladas e disseram: vamos fazer uma exposição fora parte da academia. E eles concordaram. E eles alugaram na rua que tem a exposição, tá? Eles alugaram uma casa, limparam essa casa, foram lá, pegaram suas telas, tá ok? E expôs nas paredes. E colocaram na frente: exposição dos rejeitados. Será que foi um fracasso? Será que as pessoas foram para essa exposição? Quase ninguém. Porque todos tinham uma linha, o que? Acadêmica. O que os acadêmicos faziam, aquilo que era arte, isso não era arte. Isso não era uma pintura de bom grado para a época. Então, a exposição estava aí é um fracasso. Até que um cara, vou voltar aí para a tela, até que um cara chamado, grave este nome, Louis Leron, era um grande crítico acadêmico, foi à exposição. Olhou toda a exposição, ao voltar para casa, ele fez uma crítica para o jornal local. Ele acabou com a exposição dos rejeitados. Acabou. Ele detonou com a expulsão do rejeitado, principalmente com essa obra de Claude Monet, Impressão Nascer do Sol. Olha o que é que ele diz sobre a obra. Ele diz o seguinte: Impressão Nascer do Sol. Eu bem sabia, pensava eu, se estou impressionado é porque há uma impressão. E que liberdade, que suavidade de pincel. Um papel de parede é mais elaborado que esta senda marinha. Um papel de parede é mais elaborado que uma senda marinha. Ele acabou com a obra de Claude Monet. Diz que a pintura era nada, que qualquer papel de parede era mais interessante que essa obra, tá? Mal sabia Louis Leron que ele estava com essa crítica fazendo surgir o primeiro movimento da arte moderna, o impressionismo. Então ele diz: a expressão foi usada originalmente de forma pejorativa, mas Monet e seus colegas adotaram o texto, sabendo da evolução que estava iniciando na arte moderna. Então, o movimento impressionismo surge de uma crítica de Louis Leron à obra Impressão Nascer do Sol, de Claude Monet. Tá? Então aí surge o movimento impressionismo, impressão, que vai trabalhar o quê? Cores, formas e linhas. É a característica desse movimento, resgatando, tá, as cores. Então, professor, então eu posso dizer que o impressionismo ele vai captar a incidência da luz solar na natureza, na pintura, exatamente isso. Eu estou buscando a luz, a cor da natureza em um determinado horário do dia. Vou expressar em minha tela, porque a fotografia não faz isso. E aí surge o movimento impressionista, tá? Eu vou dizer aí, só para nós concluirmos, essas características desse movimento impressionista. Aprendam bastante isso, visem bastante isso, que é importante para que vocês possam matar qualquer questão impressionista que possa vir no Enem 2020, tá? E eu assim, aposto muito em pelo menos uma questão sobre esse movimento. Olha o que é que ele diz: a pintura deve registrar as tonalidades que os objetos adquirem a refletir a luz solar num determinado momento, pois as cores da natureza se modificam, tá?
constantemente, dependendo da incidência da luz do sol. Então, ao final da tarde, a luz não vai ter a mesma vibração que meio-dia. No meio-dia não tem a mesma vibração que logo cedo da manhã. Então, eles vão registrar esse determinado horário do dia, as cores da natureza. Tá? As figuras não devem ter contorno nítidos, tá? Porque eu não tenho tempo, eu vou lá e pinto muito rápido, tá? Pois a linha é uma abstração do ser humano para a representação de imagens. As sombras devem ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual, tal como eu estou vendo, tá? Que nos causa e não escura ou pretas. Veja esse detalhe, vou botar uma questão para vocês e vocês vão ver que não está correta a resposta quando fala de cores escuras ou pretas. Como o pintor costumava representar isso no passado, tá? O contraste de luz e sombra deve ser obtido de acordo com a lei das cores complementares. Tá? Assim, um amarelo próximo ao violeta produz uma impressão de luz e de uma sombra muito mais real do que o claro escuro, tão valorizado pelos pintores barrocos. Quem foi meu aluno viu que o barroco trabalha o claro e escuro sempre. Tá? Então eles vão fazer a combinação das cores primárias e secundárias, como eu já falei. As cores de tonalidade não devem ser obtidas pela mistura de tintas na paleta do pintor. Ele não tem tempo de misturar. Ele vai lá e joga na tela, de imediato. Tá? Pelo contrário, devem ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. E o observador que, ao admirar a pintura, combina as várias cores, obtendo um resultado final. Vocês podem ver na obra Impressão Nascer do Sol, essa combinação das cores. Então, esse é o movimento impressionista. Está aí como ele surge, em cima dessa obra, impressão, impressionismo, tá? Nascer do Sol, de Claude Monet. Esse é o grande nome, tá? Desse movimento, e essa é a grande obra do movimento impressionista. Cabe aos senhores agora pesquisarem outros grandes artistas e outras obras de Claude Monet. Até mais, até a próxima, e nós vamos continuar.